Este módulo é dedicado à legislação relativa a espécies exóticas invasoras. Nesta terceira unidade, vamos nos centrar no quadro jurídico existente em Espanha. Embora esta unidade se centre na legislação espanhola, a ordem cronológica dos distintos regulamentos europeus e das leis e decretos espanhóis e dos decretos portugueses proporciona-nos uma visão global de como foram surgindo as diferentes ferramentas legislativas e como estas evoluíram ao longo do tempo. E o que chama mais a atenção é que nos últimos 5 anos foram aprovados mais de 60% dos regulamentos em vigor em relação à crescente problemática com as espécies exóticas invasoras. Em primeiro lugar, é necessário citar a Lei 42 de 2007, conhecida como a Lei do Património Natural e Biodiversidade, que estabelece o regime jurídico básico da conservação, uso sustentável, melhoria e restauro do património natural e da biodiversidade. Entre as ferramentas criadas, encontra-se o Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras. Esta lei foi alterada 2 vezes pela Lei 22 de 2015 e 7 de 2018. Em 2011, é aprovada a primeira listagem e catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras, que foi revogada pelo Tribunal Supremo Espanhol um ano depois, em 2012. Em 2013, é publicado o Decreto Real 630 de 2013, com o catálogo vigente atualmente. Este catálogo já foi modificado pelo Acórdão 637 de 2016 do Tribunal Supremo, que inclui 6 novas espécies, e pelo Decreto Real 216 de 2019, que estende as espécies do catálogo e estabelece a lista de espécies exóticas invasoras preocupantes para a região ultraperiférica das Ilhas Canárias e as medidas de prevenção, detecção antecipada e resposta rápida para a sua erradicação e controle a aplicar nestas ilhas. Finalmente, em 2020, é aprovado o Decreto Real 570 de 2020, que regula o procedimento administrativo para a autorização prévia de importação do território nacional espanhol de espécies alóctones com o fim de preservar a biodiversidade autóctone espanhola. Como dissemos anteriormente, em dezembro de 2007 foi aprovada a Lei 42 de 2007 do Património Natural e Biodiversidade, uma legislação que se revelou essencial para a proteção dos ecossistemas e espécies espanholas e que atualmente ainda se encontra em desenvolvimento. Neste MOC, vamos nos focar apenas nos parágrafos relativos às espécies exóticas. No entanto, esta lei sofreu 2 modificações que afetam a questão das espécies exóticas invasoras. Como dissemos anteriormente, em dezembro de 2007 foi aprovada a Lei 42 de 2007 do Património Natural e Biodiversidade, uma legislação que se revelou essencial para a proteção dos ecossistemas e espécies espanholas e que atualmente ainda se encontra em desenvolvimento. Neste MOC, vamos nos focar apenas nos parágrafos relativos às espécies exóticas. No entanto, esta lei sofreu 2 modificações que afetam a questão das espécies exóticas invasoras. Para evitar confusões, os comentários sobre esta lei serão feitos em relação ao texto consolidado, ou seja, ao texto final, após a aplicação das diferentes alterações efetuadas. O principal aspecto da Lei 42 de 2007 sobre as espécies exóticas é estabelecido no artigo 54,
que é relativo à proibição da importação ou introdução em todo o território nacional de espécies ou subespécies não nativas que são suscetíveis de competir com as espécies selvagens autóctones, alterar a sua pureza genética ou equilíbrios ecológicos. Qualquer importação ou introdução de uma espécie que possa potencialmente causar um destes efeitos deve ser pré-autorizada. É também obrigatório criar uma lista de espécies alóctones desenvolvida no Real Decreto 570 de 2020, que iremos explicar no final desta unidade, para avaliar os potenciais riscos das espécies incluídas nesta listagem antes da sua importação. O artigo 64 estabelece a obrigação de elaborar um catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras, que incluirá todas aquelas espécies e subespécies exóticas invasoras que constituam uma ameaça grave, considerando não só os diferentes elementos que formam parte da biodiversidade, espécies autóctones, habitats ou ecossistemas, mas também aspectos como a agricultura ou recursos económicos associados à utilização do património natural. O presente artigo regula os mecanismos de exclusão das espécies do catálogo, nomeadamente com a legislação relativa às florestas, à caça, à agricultura, à saúde pública, às pescas em águas interiores e à pesca marítima, ou, em casos excepcionais, por razões de interesse público, incluindo as de natureza social e económica. Note-se também, embora não tenha sido aplicada até hoje, a possível descontinuação das espécies naturalizadas. Considere-se espécie naturalizada aquela espécie exótica estabelecida no ecossistema com um caráter permanente, introduzida legalmente antes da entrada em vigor da presente lei e da qual não se conhecem impactos sobre o meio natural e que seja do interesse social ou económico. A inclusão de uma espécie no catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras implica a proibição genérica de posse, transporte, tráfico e comércio de indivíduos vivos ou os seus restos mortais ou propagos que possam sobreviver ou reproduzir-se. Esta proibição pode ser revogada sob reserva da autorização administrativa da autoridade competente, sempre que tal seja necessário por razões de investigação, saúde ou segurança das pessoas ou para fins de controle ou erradicação no âmbito de estratégias, planos e campanhas previstas. De facto, esta lei obriga a elaborar estratégias para a gestão, controle ou erradicação de espécies catalogadas, priorizando as espécies invasoras com maior impacto na fauna, na flora ou nos habitats ameaçados. Entre as alterações à Lei nº 42 de 2007 está a transposição do Regulamento 1143 de 2014 da União Europeia sobre a prevenção, gestão da introdução e dispersão das espécies exóticas invasoras, que se torna no quadro geral de aplicação. Outra das modificações relacionadas com espécies catalogadas incide sobre as espécies de aproveitamento piscícola ou cinegético, estabelecendo a sua gestão dentro dos limites de distribuição da espécie no momento de aprovação da Lei 42 de 2007, no âmbito de campanhas de controle e erradicação. Embora em caso algum estas atividades possam ser autorizadas fora dessa área de distribuição. Por último, e a fim de reduzir a pressão da pesca sobre as unidades populacionais comuns de trutas, as comunidades autónomas podem autorizar a libertação de trutas arco-íris,
Estas libertações podem ser efetuadas exclusivamente nas massas de água onde tenham sido autorizadas antes da entrada em vigor da lei e sempre com indivíduos criados em cativeiro a partir de culturas unissexuais e submetidos a um tratamento de esterilidade. Em relação à criação do catálogo do Real Decreto 1628 de 2011, foi aprovada uma primeira versão da listagem e catálogo espanhol das espécies exóticas invasoras, que foi revogada no ano de 2012. E o Real Decreto 630 de 2013 promulga o catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras, atualmente em vigor. Este catálogo também tem sido alvo de recurso para o Supremo Tribunal Espanhol, cujo Acórdão 63 de 2016 forçou a inclusão de 6 espécies. Além disto, foi objeto de outras alterações e de uma extensão posterior, explanada no Real Decreto 216 de 2019. O Real Decreto 1628 de 2011, que regula a lista espanhola e o catálogo de espécies exóticas invasoras, foi a primeira tentativa de elaborar uma lista negra de espécies exóticas invasoras. De facto, este Real Decreto incluía um catálogo de espécies exóticas invasoras com impacto comprovado e uma lista de espécies com potencial invasor. No entanto, foi interposto uma ação pela Federação Espanhola de Pesca e de Casting e foi finalmente revogado pelo Supremo Tribunal Espanhol em relação à inclusão da truta dos riachos e do oxigã no catálogo e na truta de arco-íris e no salmão do Danúbio na lista do referido Real Decreto. Em 2013 foi aprovado o Real Decreto 630 de 2013, que regula o catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras. Este Real Decreto desenvolve 3 aspectos principais. Em primeiro lugar, as características, os conteúdos, os critérios e procedimentos para a inclusão ou exclusão de espécies no catálogo, que inclui as espécies exóticas para as quais existam informações científicas e técnicas que indiquem que constituem uma ameaça grave para as espécies, habitats ou ecossistemas autóctonos, agricultura ou para os recursos económicos associados à utilização do património natural. Em segundo lugar, as medidas necessárias para prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras e para o seu controle e eventual erradicação, com a criação de uma rede de alerta para a sua vigilância, bem como a obrigação de tomar medidas urgentes para o controle e possível erradicação em caso de ameaça grave causada pelo aparecimento de uma espécie exótica invasora, incluída ou não no catálogo. Em terceiro lugar, as características e o conteúdo das estratégias de gestão, controle e possível erradicação de espécies exóticas invasoras, com prioridade para as espécies que representam um maior risco para a conservação da fauna, da flora ou dos habitats nativos ameaçados, com especial atenção à biodiversidade insular, bem como às que apresentam maiores possibilidades de erradicação. Note-se que os recursos genéticos, zoogenéticos e pesqueiros, regidos por regulamentações específicas, estão excluídos, embora seja obrigatório evitar a eventual expansão de espécies catalogadas para o meio natural nos 3 casos. A inclusão de uma espécie no catálogo implica a proibição genética da sua posse, transporte, tráfico
ou comércio de indivíduos vivos ou mortos, os seus restos mortais ou propagos, e no comércio inclui mesmo comércio externo, a proibição da sua introdução no ambiente natural, a proibição de os devolver ao ambiente natural no caso de serem capturados, a proibição de realizarem ações ou comportamentos destinados à promoção das espécies catalogadas, sendo também proibida a utilização durante a pesca como o isco vivo ou morto de qualquer indivíduo destas espécies, especialmente em águas interiores. Para algumas espécies, a aplicação destas proibições limita-se ao território onde é considerada invasora, quer na Península Ibérica, quer nas Ilhas Canárias, quer nas Ilhas Baleares. Como resultado de todos os recursos e alargamentos anteriormente mencionados, atualmente o Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras contém um total de 193 espécies. O grupo maioritário, com 35% das espécies incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, corresponde a espécies de plantas, entre as quais encontramos 16 plantas aquáticas. Grupos estritamente aquáticos são os dos peixes, com 21 taxa, o dos anfíbios, com 4 espécies, e os fungos, com uma única espécie catalogada. Também correspondem às espécies aquáticas 4 espécies de algas, 14 espécies de invertebrados não artrópodes, 9 espécies de crustáceos, 3 espécies de répteis, 4 de aves e 5 de mamíferos. Assim, até agora, o Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras inclui 82 espécies relacionadas com os ecossistemas aquáticos continentais e estuarinos, o que significa mais de 40% das espécies catalogadas. Finalmente, no ano 2020, é aprovado o Real Decreto 570 de 2020, que regula o procedimento administrativo para a autorização prévia de importação no território nacional espanhol de espécies alóctones com o fim de preservar a biodiversidade nativa espanhola. Finalmente, no ano 2020, é aprovado o Real Decreto 570 de 2020, que regula o procedimento administrativo para a autorização prévia de importação no território nacional espanhol de espécies alóctones com o fim de preservar a biodiversidade nativa espanhola. A promulgação do presente decreto está vinculada à proibição da Lei nº 42 de 2007 da importação ou introdução em todo o território nacional de espécies ou subespécies não nativas, quando suscetíveis de competir com espécies selvagens autóctones, alterar a sua pureza genética ou equilíbrio ecológico. Para atingir este objetivo, o Real Decreto regula o procedimento para impedir a importação de indivíduos vivos ou restos ou propagos de espécies alóctones que constem na listagem de espécies alóctones potencialmente suscetíveis de competir com espécies selvagens autóctones, alterar a sua pureza genética ou equilíbrio ecológico. Assim, os critérios de inclusão nesta lista são ser organismos com caráter invasor demonstrado em qualquer lugar do mundo, ser vetor de organismos prejudiciais à biodiversidade nativa, sejam organismos perigosos devido ao seu potencial para causar efeitos adversos na saúde pública, na saúde animal e vegetal e no ambiente e nas ações de investigação,
gestão e conservação da biodiversidade. Na sua primeira versão, um total de 3.137 taxa estão incluídos na lista, a maioria dos quais correspondem a animais, com 75% do número total de espécies listadas. E, tal como no caso do Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, os recursos genéticos, vegetais, zoogenéticos e pesqueiros que são regidos por regulamentos específicos estão excluídos do regulamento deste Real Decreto. Para a primeira importação de uma espécie incluída na lista, é obrigatório realizar uma análise de risco, cujo conteúdo seja definido pelo mesmo Decreto Real. Esta análise de risco inclui a avaliação da espécie e o seu comportamento invasor, o potencial de invasão e o seu possível impacto e medidas de controle e a sua eficácia, se necessário. Em caso de avaliação desfavorável, a sua importação será proibida, prosseguindo para o início do procedimento da sua inclusão no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras. Note-se que este procedimento já foi aplicado numa ocasião para permitir a importação do guarami anão, um peixe de cor vistosa destinado à aquariofilia. Esta avaliação de risco para esta espécie foi positiva. Curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasaqua, com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.